Olá, meus irmãos, graça e paz a todos os irmãos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do Kawai e no YouTube. Gostaria de estar compartilhando para com os irmãos, sobre o dízimo, para que haja mantimento na casa do Senhor. Sabemos que por interpretações, que por crenças, o dízimo era entregado no templo de Salomão, na casa do tesouro. Isso era uma ordem, de Deus, mandamento da lei de Moisés para todos os filhos de Israel, e todos que estivessem dentro das portas, de Israel, dentro daquele local, vivendo a crença, vivendo o judaísmo. Então, era mandamento do Senhor, quando eles recebessem os dízimos, fosse dizimado a parte 10% das ovelhas e cereais para o templo. Para quê? Para que haja mantimento na casa do Senhor. Para que servia aqueles mantimentos? Para ajudar, como ações sociais, ajudas aos órfãos, viúvas, estrangeiros de fora, também como os obreiros, do templo, os levitas, também como os sacerdotes. Todos eles, se mantinham, todos eles tinham o direito de se alimentar do templo. Assim como diz o apóstolo Paulo, que aquele que tem direito. Vamos estar dando uma leitura lá em 1 Coríntios, capítulo 9, vai falar dos direitos do apostolado, daqueles que eles tinham o direito de comer e de beber do templo. Vocês entendem o que eu estou dizendo, irmãos? Aos direitos dos apóstolos, Só que Paulo, ele não queria, ter esse direito, Não é que quer dizer que não os obreiros, os pastores, aqueles que prestam serviço à congregação não tenham direito, Diz aqui, o apóstolo Paulo diz: o apóstolo Paulo diz aqui, 1 Coríntios, capítulo 9, direito dos apóstolos. Não sou eu livre, diz o apóstolo Paulo, não sou apóstolo, não vi eu a Jesus, nosso Senhor, não sois vós obras minhas no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos para vós o sou, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para os que me acusam. Não temos nós o direito de comer e de beber, diz o apóstolo Paulo. Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e irmãos do Senhor e Cefa? Ora, será só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra às suas próprias custas? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura digo eu isto como um homem? Ou não diz a lei que também o mesmo? Porventura digo isto como homem? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi quanto debulha. Porventura Deus está cuidando de bois? Ou não diz certamente por vós: com efeito é por amor de vós, por amor de nós, que está escrito, porque o que lavra deve debulhar com esperança
com esperança de participar do fruto. Então, eles têm direito de participar, né, das coisas materiais, espirituais, né? Se nós semeamos, diz o apóstolo Paulo no versículo 11, se nós semeamos para vós coisas espirituais, será que muito de que vós escolhamos as materiais? Se outros participam deste direito sobre vós, por que não nós com mais justiça? Mas nós nunca usamos deste direito. Antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Versículo 13. Ou não sabeis vós os que administram o que é sagrado, come do que é do templo, e o que serve um altar participam do altar. Assim ordenou também o Senhor os que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Ou seja, o apóstolo Paulo está dando as suas palavras, o seu parecer, que ele também tem direito, sobre o altar, do altar, se alimentar do altar. Todos aqueles que prestam serviço à congregação, à igreja, aqueles que obreiros, levitas, etc., eles têm um direito, sendo que o apóstolo Paulo não queria esse direito. Por isso que ele fala lá em 2 Coríntios, deixa eu ver aqui, 7, acho que é 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo, deixa eu ver aqui, acho que é 2 Coríntios 11, 7, deixa eu ver aqui. Aqui, ó, diz o apóstolo Paulo, versículo 7, pequei porventura a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho. Despojei outras igrejas recebendo salário para vos servir. Entendeu? Não quer dizer que eles não têm direito de se alimentar do templo. Mas o apóstolo Paulo ele não queria esse direito, Mas ele replica, ele fala na sua carta, porque ele também tem direito. Então, os dízimos que vai para a casa do Senhor, para que haja mantimento na casa do Senhor, para servir, a obra de Deus, para ajudar os órfãos e viúvas, ações sociais, para ajudar aqueles que prestam serviço ao templo, e etc, etc. Deus ele quer que você faça as coisas com amor, não por obrigatoriedade, Então, ninguém é obrigado a você, contribui segundo propõe no seu coração. Se você desejar, ajudar a obra, ou seja, uma contribuição pode ser dízimo, como pode ser oferta. Não deixa de ser a mesma coisa. Contribuição é contribuição. A contribuição é ajudar. Contribuição são sinônimos. Contribuição, ajuda, cooperação e etc. É uma ajuda. Para isso, serve os dízimos da casa do Senhor, para que haja mantimento em minha casa, para que haja mantimento em minha casa, para que a obra do Senhor seja feita, Então eu espero que os irmãos tenham entendido sobre esse assunto, Eu tenho um versículo que é para fechar, com chave de ouro, em Números capítulo 15, versículo 13, se eu não me engano, deixa eu dar uma olhadinha aqui.